Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer na minha e na tua vida. Independente do tempo, porque o tempo de Deus, ele não é igual ao nosso tempo. Em Eclesiastes capítulo 3, nós sabemos que lá há uma palavra que fala sobre o tempo. E que há um tempo determinado para todas as coisas nas nossas vidas. Saiba que o tempo de Deus para a sua vida vai chegar. Eu não sei se no seu ministério, eu não sei se no seu casamento, eu não sei em qual área da sua vida, mas creia, o tempo de Deus ele vai chegar, independente se você vai querer ou não. Aleluia. Tu és o Deus dessa terra, tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Declare isso. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. É hoje. Aleluia. Grandes coisas, Senhor. Tu és o Deus dessa terra, nós cremos. Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz para este mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. O adore. Ninguém é como o nosso Deus. O nosso Deus. Grandes coisas
cantar juntos agora de mãos dadas, como a noiva. Grandes coisas o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Grandes coisas o Senhor tem para fazer nessa igreja. Independente do que nós achamos, independente do que a gente acha que vai ser ou não vai ser, se vai acontecer ou não, Deus, Ele é fiel para cumprir tudo que Ele nos prometeu. E nós vamos declarar em uma só voz que grandes coisas estão por vir. Você vai estar declarando isso para o seu irmão que você estava na mão, e você vai estar declarando isso para você. Aleluia! Grandes coisas estão por vir. Declare! Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Nós profetizamos Jesus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Na minha casa, na minha vida, na minha família. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. E nós vamos fechar agora com chave de ouro, declarando que não há ninguém igual o nosso Deus. Aleluia! Ninguém é como o nosso Deus. Nós selamos isso nessa noite. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia! Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia! Feche os seus olhos. Declare que Ele é grande. Essa noite é uma noite para você adorar. Não é uma noite para você se preocupar com o seu irmão. Não é uma noite para você se preocupar com a sua maquiagem. Não é uma noite para você se preocupar com quem está aqui em cima. Essa é uma noite para você se preocupar com você mesmo. Essa é uma noite para você adorar e declarar que Ele é grande, que Ele é grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Vamos declarar mais uma vez. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, Ele está aqui, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a
problemas vão embora, a doença tem que ir embora. Deus começa a operar, porque quando a gente louva e quando a gente adora, a gente diz: Senhor, eu esqueço de tudo, Pai, de tudo simplesmente para te adorar. Deus habita no meio dos louvores, e Deus, Ele opera no meio dos louvores. Mas isso só acontece quando nós damos um louvor com entendimento, quando nós simplesmente não cantamos da boca para fora, mas quando nós cantamos com todo o nosso coração. Quão grande Tu és, Senhor. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Nós queremos, Pai, engrandecer o Teu nome, Jesus. E nós queremos, Pai, Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós confiamos, Deus, no Teu infinito amor. Nós confiamos em Ti, Jesus. Aleluia. O Senhor digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer.
pois santo és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor. Olá, eu quero te convidar a você conhecer o Instituto Teológico Batista Catarinense para fazer um curso de teologia, um curso de bacharel em teologia. Nós temos um polo aqui em Santa Maria, na comunidade batista Vida Nova de Camobi. Esse curso tem duração de 2 anos. E você pode fazer por módulos, são os livros que você pode estar estudando na sua casa, no conforto da sua casa e com aulas semipresenciais todos os domingos das 9 horas às 11h30. Então você é o nosso convidado especial. Participe! Centro de Valorização da Vida, bom dia. Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com o programa Palavra de Fé. E nessa oportunidade eu quero fazer uma meditação da Palavra de Deus que está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 1 a 3. É o sermão profético, o sermão escatológico. Mas pastor, o que significa escatológico? Escatológico significa o sermão das coisas, das últimas coisas, do tempo do fim. Então, assim diz a palavra de Deus. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Muito interessante essa palavra. Eu quero ler também outra palavra que fala da mesma situação, mas agora no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 1 a 4. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram, em particular: dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Coisa interessante. Aqui nós temos que entender algumas coisas, né? O que primeiramente motivou, né, os discípulos de Jesus a fazer essas perguntas? Se a gente for um pouquinho antes, em Mateus capítulo 23, versículo 35 a 38, nós vamos ter um dos motivos. Primeiramente, a palavra de Deus diz assim: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar.
Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que lhe foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quisestes. Agora o versículo 38 é a chave. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Ou seja, Jesus, na última semana de vida, ele ia todos os dias no templo, ensinava, curava, e dentre esses dias ele teve uma discussão muito séria com os religiosos da época, os fariseus, saduceus, e ele chamou essas pessoas de hipócritas, raça de víboras, porque apenas tinham uma religiosidade externa, mas não tinha, na verdade, um relacionamento tão profundo e íntimo com o Pai. Então aqui agora, Jesus, ele faz essa colocação, os discípulos estavam passando pelo templo e via aquele templo algo lindo, maravilhoso, as pedras brancas de mármore, construções que havia ouro, havia prata, construções que começou basicamente em 20 anos antes de Cristo e que ainda não estava completamente pronta, mas a sua beleza, a sua magnificência ressaltava. Era uma das maravilhas do mundo antigo, o templo agora de Herodes, porque Herodes que começou a construir esse templo, mesmo ele não sendo judeu, ele era idumeu, mas ele estava reinando, porque Roma era o império da época. Então, ele começou a fazer isso não porque ele queria algo, ele queria realmente era agradar os judeus e também facilitar o governo dele. Então agora Jesus estava passando pelo templo, os discípulos estavam maravilhados com a suntuosidade do templo, com a maravilha, aquela obra de arte, e Jesus diz que nenhuma pedra ficaria sobre a outra pedra. Ou seja, tudo seria destruído. Então imagina só, a situação é assim, Jesus, um rabi, um mestre judeu, falando para os judeus, discípulos judeus, de uma situação judaica que eles iam enfrentar praticamente 40 anos depois, que Jesus estava profetizando como seria a destruição não só de Jerusalém, mas especificamente do templo de Herodes, esse templo suntuoso. Então, queridos, nós temos que compreender algumas coisas. Aqui, Jesus começa esse sermão escatológico, ou seja, o sermão das últimas coisas que aconteceriam, do tempo do fim. Esse sermão, no capítulo 24, nós podemos dividir em algumas partes, só para vocês poderem compreenderem como vai ser feito a elaboração dessa palavra, dessa ministração. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a destruição do templo, destruição da cidade de Jerusalém. Em Mateus, capítulo 24, versículo 1 até o versículo 3. Depois nós começamos com o princípio das dores, que é o início da tribulação, e agora o foco não é mais Jerusalém, mas o foco agora é o tempo que nós estamos vivendo, pois a palavra de Deus diz que estamos vivendo o final dos tempos, e esses versículos é do versículo 4 até o versículo 14. Depois nós temos o meio da tribulação, que é do versículo 15 ao versículo 22. Temos a volta de Jesus, que é o fim, que marca o fim da tribulação, é de Mateus 24, 29 até o 31. E nós temos assim algumas exortações à vigilância, que é do versículo 32 ao 44. Mas voltando aqui agora, a questão da destruição do templo de Jerusalém. Primeiramente, nós temos que compreender que Jerusalém era uma cidade
que não era somente capital, né, desse país, capital dessa nação, mas Jerusalém era a cidade do grande rei Davi, conquistada por Davi. Jerusalém era o centro do comércio na Judéia. Jerusalém era o centro político da Judéia. Jerusalém, principalmente, era o centro religioso da Judéia. Depois que o primeiro templo, o Templo de Salomão, que foi erguido aproximadamente em 1000 anos antes de Cristo, ele foi destruído por volta de 586 antes de Cristo por Nabucodonosor. A partir então que eles, ou seja, o povo judeu, voltam do cativeiro, reconstrói novamente o templo, mas o templo que foi reconstruído não tinha nada a ver com aquela beleza e suntuosidade do primeiro templo, que era o Templo de Salomão. Então, o templo era realmente a sede, o centro da religião judaica. Mas, pastor, depois da volta do cativeiro babilônico, os judeus eles não tinham também as sinagogas. Realmente as sinagogas tinham e têm um aspecto muito importante, porque a sinagoga foi um dos elementos que fizeram com que a nação judaica eles não se exterminassem. Eles mantiveram o vínculo da nacionalidade judaica e principalmente da religião monoteísta, da religião a um só Deus. Mas o templo era o local único para a adoração. A sinagoga era um local para estudo, para ler, para meditar a palavra de Deus. Mas a adoração somente podia ser feita no templo. 3 vezes ao dia, os judeus sacrificavam no templo, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. 3 vezes ao ano, eles tinham festas, e essas festas eram muito importantes. A festa da Páscoa, né, a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecoste, ou seja, eles tinham festas que eram festas fundamentais para todo o povo judeu. E essas festas agregavam, ajuntavam judeus de todas as partes do mundo. Eles vinham para adorar ao Senhor. Eram festas dedicadas a Deus, eram festas que eram com mandamentos, uma ordenança do Senhor para o seu povo. Onde estivesse, eles vinham para adorar ao Senhor. Então essas festas eram muito importantes. Mas, pastor, não tinha outras festas? Tinha outras festas, mas não eram com esse mesmo intuito, não era tão importante quanto essas outras festas que eu falei. Então os judeus, eles tinham no templo o centro religioso, o centro espiritual, o centro da adoração ao Senhor. Eles estavam vivendo agora uma conjuntura de domínio e opressão romana. Eles já tinham passado pelo domínio babilônico, passado pelo domínio persa, pelo domínio grego e agora estavam passando pelo domínio romano. E nesse domínio romano, agora com um rei chamado Herodes e depois os seus filhos, depois também procuradores romanos, é onde que Jesus nasce, ele começa o seu ministério e a hora que ele está agora também na última semana, pronto para ser sacrificado pelos pecados de toda a humanidade. Uma coisa interessante que o templo era um local de sacrifício, o sangue dos animais era oferecido a Deus para expiação, ou seja, perdão dos seus pecados, perdão do pecado também da nação. Então, olha a importância do templo. O templo era um elo que Deus tinha usado na antiga aliança para promover o perdão do pecado do povo, para que o povo não se afastasse de Deus, mas para que o povo pudesse estar próximo de Deus, perto de Deus. Então nós podemos ver a importância do templo. Agora ele começa a falar sobre a questão da destruição de Jerusalém. Interessante que os discípulos eles ficaram apavorados com essa situação
e com essa citação de Jesus, porque os judeus eles pensavam que haviam apenas duas épocas, ou duas dispensações. A primeira época, a primeira era, seria que os judeus eles viveriam ainda sob domínio de povos gentios, perseguidos, dominados, mas que num segundo momento viria o seu Messias, o seu ungido, que em grego se chama Cristo, e que iria libertar politicamente o povo dessa opressão. Então, a vinda de Jesus, no caso a vinda do Cristo, a vinda do Messias, seria esse elo que marcaria esse novo tempo, essa nova era, nova dispensação. Então eles não compreendiam que Jesus, ou seja, o Cristo ungido, ele viria numa época e que posterior ele voltaria e que nesse tempo muitas coisas aconteceriam e que também o mistério que estava oculto em outro tempo, que é a igreja, ela se revelaria ao mundo e começaria com a morte de Cristo, quando o Espírito Santo ele é derramado sobre aqueles que seguiam a Cristo, ou seja, os cristãos primitivos, a igreja primitiva. Eles não compreendiam, eles não entendiam ainda que tudo deveria acontecer dessa forma. Então, por isso que eles perguntaram para o Senhor, quando é que aconteceria, quais sinais teriam da destruição do templo, da vinda de Jesus e os sinais também do final dos tempos, porque na cabeça deles, na cabeça dos judeus, eles pensavam que tudo seria um evento único, ou seja, um evento ele apenas iria abrir a porta para outros eventos. Mas Jesus ele já deixou alguns indícios que o templo seria destruído. Em Mateus capítulo 22, versículo 7, Jesus está narrando aqui uma parábola sobre a boda, sobre o casamento de um rei. E diz assim, versículo 7, Mateus 22, 7. E o rei, tendo notícia disso, ficou com muita raiva, enviou seus exércitos e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Ou seja, Jesus estava narrando e falando que haveria a destruição da cidade de Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém, o próprio povo judeu, teria rejeitado a salvação que chegou através de Jesus. Em Mateus 23, 38, foi o que nós lemos também, diz: eis que a vossa casa vai ficar deserta. Também Jesus está dizendo que a própria cidade de Jerusalém seria então destruída e ficaria deserta. Em Lucas, capítulo 19, versículo 43 a 44 diz: porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Muito interessante essa palavra, depois nós vamos meditar um pouquinho sobre essa palavra. Mais à frente ainda Jesus diz, em Lucas 21, 20 a 24, mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Os que estiverem no campo, não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre esse povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios
se completem. Muito interessante essas palavras, e nós podemos aqui ver algumas consequências dessa profecia de Jesus sobre a destruição de Jerusalém e destruição também do templo de Jerusalém. A primeira coisa que eu posso ver aqui é que Jesus fala que a cidade seria cercada de exércitos e que esses exércitos seriam instrumentos de Deus para executar justiça. Muito interessante, muito importante isso. Ou seja, Deus, quando enviou o seu Filho amado, porque antes enviou mensageiros, profetas, esses profetas foram apedrejados, esses profetas foram mortos, esses profetas foram cerrados ao meio, esses profetas foram escorraçados. Agora Deus, o Pai, o Rei, na segunda parábola, envia o Filho, e o Filho foi rejeitado também. Então Jesus estava dizendo que havia já uma vingança de Deus, um juízo de Deus para esse povo. Uma segunda consequência é que essa cidade seria cercada por trincheiras que seriam construídas contra ela. Isso se revelou e se concretizou em 70 anos depois de Cristo, desde 66 depois de Cristo, ou seja, 4 anos a cidade ficou cercada. O general Tito, filho do imperador Vespasiano, ele cercou a cidade, cortou o suprimento de água, cortou o suprimento de comida e cercou a cidade até que ela fosse completamente destruída. Aqui diz também que a cidade seria queimada e arrasada, e foi realmente o que aconteceu. Nós temos um historiador judeu chamado Flávio Joséfo. Esse historiador, na verdade, ele era general lá na Galileia, e logo no começo da guerra foi capturado por Tito, e ele aceitou viver agora e passar por outro lado, ou seja, agora ele estava servindo Roma. E ele conta essa história e principalmente a destruição de Jerusalém, a destruição do templo de Jerusalém, como os soldados se comportaram, e ele fala e narra algo histórico bem interessante que fala sobre essa situação. Aqui também Jesus ele profetiza que a população seria massacrada e morta à espada. Então, segundo esse historiador Flávio Joséfo, a cidade estava com aproximadamente 1 milhão de pessoas dentro dessa cidade. Muitas dessas pessoas vieram de outras partes do mundo para defender Jerusalém e principalmente defender o templo de Jerusalém. Segundo esse historiador, mais de 500 mil pessoas morreram, mas 100 mil pessoas ainda foram escravas, foram levadas para todo o resto do reino do Império Romano. Aqui também fala a quinta consequência, que o templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. Bem interessante, porque a construção do templo havia muito ouro, prata, metais preciosos, e como esse templo ele foi queimado a fogo, os soldados, para pegar o ouro que acabou entrando e entranhando entre as pedras, aquelas monstruosas pedras, suntuosas pedras, eles destruíram todas as pedras. Ficaram apenas algumas paredes como um símbolo de conquista, um símbolo de destruição. Uma sexta consequência que eu posso ver também é que os sobreviventes do massacre seriam dispersos pelo mundo todo, e foi o que aconteceu. Muitos judeus acabaram se dispersando para o mundo todo por causa da destruição dessa cidade de Jerusalém. E podemos também, por último, a sétima consequência é que Jerusalém seria povoado por povos gentios, e foi o que aconteceu. Jerusalém acabou ficando quase 2000 anos povoado por povos que não eram judaicos, povos gentios.
Algo muito interessante, queridos, aconteceu nessa questão da destruição de Jerusalém. Lá em Roma, até hoje, ainda existe um arco chamado Arco de Tito. Esse Arco de Tito, ele comemora, na verdade, a vitória dos romanos aos judeus. Algo muito interessante também conta como aconteceu essa vitória. Fala que a partir já do 3º para 4º ano, a fome, a sede e a morte, as pestes começaram a matar muita gente dentro de Jerusalém. Haviam partidos que brigavam para o domínio, o comando dessa guerra. Havia um caos estabelecido dentro dessa cidade. As pessoas começaram a matar os seus animais de estimação e já no final o terror era tão grande que conta esse historiador, Flávio Joséfo, que estavam comendo já cadáveres. Então era uma barbárie que estava acontecendo dentro dessa cidade. Esse terror, essa falta de água, essa falta de comida, essa perseguição, essa guerra, essa tensão, tudo isso, na verdade, que aconteceu, não deixa de ser um símbolo, não deixa de ser um sinal do que ainda vai acontecer no final dos tempos. Talvez quando Jesus falou sobre essas coisas que viriam acontecer, alguns dos seus discípulos não compreenderam, talvez até não aceitaram, porque havia uma paz romana, ou que nós chamamos de Pax Romana, ou seja, os povos vinham em paz devido à força do Império Romano. O Império Romano dominava e governava todo um vasto território, e era algo que não era possível entender e compreender que poderia acontecer guerras, e justamente naquele local, que é um local de paz. Devemos também entender algumas coisas, e principalmente essa, que Deus, quando profetizou através de Jesus, porque Jesus é Deus, ele estava, na verdade, dizendo: olha, eu estou no comando, eu estou no controle de todas as coisas. Eu tenho a onisciência, ou seja, eu sei tudo o que vai acontecer, eu sou presciente, sei que vai acontecer de uma forma antecipada, estou dizendo que isso vai acontecer e efetivamente aconteceu, segundo a nossa história. Então eu tenho o comando, eu tenho o controle de todas as coisas. Isso não vai passar e não passa despercebido por mim, porque eu estou no controle. Então, na verdade, tudo aquilo que aconteceu lá em Jerusalém era um prenúncio, um aviso do tempo ainda que haverá de acontecer no futuro, e agora nós estamos vivendo o limiar desse tempo, que é o tempo da grande tribulação, o tempo onde haverá um outro rei, e esse rei nós podemos dizer e chamar de anticristo, que se coloca no lugar de Cristo, que quer ser o Cristo, e que ele vai trazer ao mundo inicialmente tempo de paz, mas posterior, um tempo de grande aflição. Então aqueles que ainda permanecerem verão essa situação. Aplicações para o tempo de hoje, entre elas, sabemos que todas as profecias bíblicas foram cumpridas cabalmente, totalmente. As que ainda não foram cumpridas, porque ainda está por vir, e são poucas. As profecias bíblicas, mais de 90% das profecias já se cumpriram. E as que ainda não se cumpriram é porque ainda não chegou o tempo não só cronológico, mas principalmente o tempo espiritual, o tempo de Deus, para que essas profecias venham se cumprir. Então nós precisamos estar vigilantes. Hoje, nós, Igreja do Senhor, você que me assiste também, devemos estar atentos. Se essas profecias se cumprirem na sua totalidade, com a sua precisão, nos seus detalhes, que foram feitas 40 anos antes da destruição
de Jerusalém, as profecias que ainda estão por vir, elas vão se cumprir. Uma coisa interessante que também eu vejo é que Jesus chorou por Jerusalém e ele se colocou, ele colocou como um símbolo, né? Ele disse assim: eu gostaria tanto de te ajuntar como uma galinha junto aos seus pintinhos. Que coisa interessante, né? Nós temos o símbolo de uma galinha e os pintinhos, ou seja, a proteção da galinha aos seus pintinhos. Algo bem interessante, porque uma ave de rapina respeita os pintinhos debaixo das asas da galinha. A galinha se bota nessa ave de rapina, ela dá vida pelos seus filhotes. Então Deus está dizendo, Jesus está dizendo que, olha, eu dou a minha vida por amor a vocês. Eu não gostaria que você se perdesse. E naquele tempo, os judeus, eles rejeitaram a Jesus, eles não deram atenção ao chamado de Jesus para que eles viessem para o Senhor. E uma coisa interessante que eu fico pensando, poderia ser tudo diferente, ou seja, se os judeus naquele momento tivessem aceitado Jesus, nós poderíamos estar vivendo um outro momento, um outro tempo, um tempo realmente novo, uma era nova. Mas, graças a Deus também, por outro lado, que agora a salvação ela foi também colocada para nós, ou seja, a salvação ela foi disponibilizada para a igreja, para mim e para você. E hoje nós podemos dar atenção, dar ouvidos a esse chamado de Jesus para mim e para você, nos achegarmos mais perto dele e estarmos debaixo de suas asas, sob a sua proteção, sabendo que nenhum mal pode nos afetar. Talvez você que esteja me ouvindo, esteja pensando, e agora? O que eu faço? O que eu devo procurar? Qual é a religião verdadeira? Qual é a igreja verdadeira? Queridos, nós não estamos falando sobre religião, não estamos falando sobre igreja. Nós estamos falando de um Deus que ama tanto a gente e que Ele próprio se doou, Ele próprio pagou um preço, que é o preço da morte, que era um preço que fazia com que nós estivéssemos separados dele, e esse preço nos reconciliou agora com o Pai. E hoje nós temos agora um vivo caminho para chegarmos até Deus e reconhecermos e sabermos que Ele nos ama, que Ele nos quer e que podemos ser adotados como filhos de Deus. Podemos agora ter a bênção e a herança de tudo que Deus colocou para mim e para você. Se você realmente crê nisso, se você realmente confia em Deus, se você sabe que tudo aquilo que o Senhor falou sobre Jerusalém aconteceu, e ainda o que nós iremos conversar ainda mais adiante vai acontecer, nós temos que estar preparados. Temos que estar vigilantes, temos que conhecer a palavra, pois a palavra de Deus diz que o meu povo perece. Em outra tradução diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então a falta de conhecimento provoca a destruição do povo de Deus. Precisamos compreender as Escrituras, saber reconhecer as profecias, e poder discernir e interpretar em que momento nós estamos na história. Estamos vivendo os últimos dias. Muitas coisas ainda virão. Talvez você está muito preocupado com a crise econômica, você esteja preocupado com as guerras, com as violências. Eu não quero aqui ser um profeta do Holocausto, um profeta do Apocalipse, um profeta do mal, mas, segundo a palavra de Deus, vai piorar. Mas o que nós podemos fazer para melhorar a nossa parte é buscar a Deus, porque buscando a Deus, nós poderemos combater esse mal, estaremos firmes, fortes para lutar e para vencer. E mesmo quando esse dia mal chegar,
mesmo quando as tribulações chegar, nós estaremos prontos para elas. Nós não vamos ficar chorando, não vamos ficar resmungando, não vamos ficar criticando, não vamos ficar, Deus, e aí, cadê o Senhor? Não, nós vamos dizer, Senhor, nós cremos em Ti, sabemos que dias maus vão vir ainda, sabemos que vamos enfrentar esses dias, mas com o Senhor nós podemos todas as coisas, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Se você crê nessa palavra, se você sabe que essa palavra é verdadeira, e talvez você ainda esteja um pouco afastado dos caminhos do Senhor, talvez você ainda esteja revoltado com Deus, com seus líderes, com a igreja, com o sistema religioso, eu digo, Deus está te chamando. Ele quer você de volta para a casa dele, para os pés dele, para a sombra dele, onde mal algum pode te alcançar. E independentemente do futuro que há de vir, você vai estar preparado para lutar e para vencer. Se você crê nesse Deus e você está afastado, eu peço para você voltar correndo, se humilha na presença de Deus, peça perdão dos seus pecados, confesse os seus pecados e diga, Senhor, eu não quero mais ficar longe de Ti, eu preciso de Ti. Por favor, Senhor, perdoa todos os meus pecados, me livra dessa condenação, porque quando o dia mau chegar, eu quero estar perto de Ti, eu quero estar diante da Tua face, eu quero poder lutar e vencer. E eu sei que eu vou poder vencer se eu estiver junto de Ti. Eu quero orar por Ti agora nesse momento, pedindo a bênção do Senhor sobre a Tua vida. Se possível, feche os teus olhos. Querido Deus e amado Pai, nós sabemos, Senhor, que muitas pessoas estão vendo essa programação. Muitas pessoas, quem sabe, estão afastadas de Ti e se desanimaram, se frustraram por causa de líderes, pastores, por causa de sistemas religiosos da igreja, por causa de tradição. Mas o Senhor não veio aqui trazer uma religião necessariamente, o Senhor veio trazer palavras de vida eterna, palavras que possam nos ligar até o Pai. Sabemos sim, Senhor amado, que só o Senhor é Deus e que nós podemos chegar ao Senhor, ao Pai, somente através do Filho Jesus Cristo de Nazaré. Senhor amado, então agora eu te peço nesse momento, ó querido Espírito Santo de Deus, que Tu nos ajudes, Senhor, neste momento agora e que traga salvação a cada um. Proteja-nos, Senhor, cuida de nós, livra de nós, liberta-nos, Senhor, e nos aproxima ainda mais de Deus, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.